Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar sobre Apocalipse 13. Logo mais nós iniciamos com uma oração e vamos comentar algumas coisas, alguns comentários iniciais. E aí, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender um pouco mais esse assunto. Senhor Deus, nos dê a tua sabedoria para que aprendamos um pouco mais da tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro ponto, Apocalipse é um livro atípico, né, no sentido de ser interpretado. É muito difícil ser interpretado. Geralmente quem coloca o Apocalipse como livro fácil, ele não fornece uma interpretação propriamente dita. No sentido de pegar o texto, lidar com todas as dificuldades do texto. Geralmente ele oferece uma interpretação pronta, pegando algumas partes isoladas do texto, e aí fica fácil realmente, porque você não está tendo o trabalho de lidar com as dificuldades do Apocalipse, você está simplesmente pegando ali, oferecendo uma doutrina, uma crença pronta para a pessoa, baseada em algumas partes isoladas. Então nesse ponto fica fácil. Bom, o Apocalipse é um livro que dificilmente você consegue interpretar ele sem pegar ele do início ao fim, juntando como peça de quebra-cabeça cada parte. Eu não tenho respostas para definir qual é o comprimento do Apocalipse, desde o começo até o final. O que eu sei, o que eu consigo identificar é assim, quando que uma crença ela está falando algo que não está batendo com o que está no texto. Eu falo, olha, eu não sei exatamente quando isso vai acontecer, tal, mas o que eu sei não é essa interpretação não está batendo com o que está, não me parece de acordo com o que está no texto. Então é óbvio que isso pode mudar com o tempo. Apocalipse é um livro que existem várias interpretações porque existem várias dificuldades nessa questão da interpretação. Então o que eu vou fazer hoje é fazer algumas considerações sobre Apocalipse 13, porque existe um vínculo entre Apocalipse 13 e o livro de Daniel, um vínculo aparente, né? Então nós vamos comentar alguma coisa sobre isso, né? Estava conversando com meu primo e ele pediu perguntou se eu tinha alguma coisa, né? Eu tenho um vídeo no canal em que eu faço um paralelo entre Apocalipse 17 e Apocalipse 13. Nesse momento nós vamos conversar sobre Apocalipse 13, Daniel e algumas outras coisas, e espero que seja útil. Vamos lá? Apocalipse 13. Pus-me sobre a areia do mar. Algumas traduções ela coloca assim, que o dragão que perseguiu a mulher, ele se pôs em pé junto à areia do mar. E aí, então, de qualquer forma, sendo o dragão, nós sabemos que o dragão está aqui esperando a besta surgir, porque no contexto vai dizer que o dragão vai dar poder à besta. Aí o que acontece? João vê uma besta, um monstro, né, subir do mar, e fala: tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, uma coroa em cada um dos chifres, né, que seria aqui, sobre os seus chifres 10 diademas, e nomes que eram blasfêmias. E aqui veja, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então aqui daria a entender que seria só um nome distribuído nas cabeças. Aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, fala que são nomes que eram blasfêmias. Ou seja, daria a entender que seria, por exemplo, um nome em cada cabeça, né? De qualquer forma, aqui, por exemplo, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, o que seja um nome ou seja vários nomes, aqui o aspecto é apenas visual, né? Aqui pode dizer, por exemplo, um nome de blasfêmia, mas se referindo a um nome para cada cabeça. E é por isso que a tradução pode ter sido colocada dessa forma. E aqui é o aspecto visual. Ele tem nomes de blasfêmia, ou um nome de blasfêmia, ou vários nomes de blasfêmia, alguns, né, de forma visual, né? Ele não está proferindo nada ainda. Está com os nomes escritos ali para que as pessoas vejam. E ela é semelhante a leopardo, os pés como os de urso e a boca como de leão. Então, veja que ele não está vendo 3 bestas
amontoadas uma nas outras, dando a impressão que é uma só. Não, ele tá muito seguro no que ele está falando, e qualquer coisa no sentido de colocar que era mais de uma besta aqui, coloca em descrédito a própria veracidade do que o profeta está dizendo. Assim, então não é bem o que ele estava vendo, ele teve a impressão que era isso, mas não era isso. Então, isso descredibiliza, que se aqui acontece isso, quem garante que em outras partes não acontece também? Então não tem porquê. Ele está muito seguro do que ele está falando aqui. Ele fala que viu um monstro, uma besta, e ela era semelhante a leopardo, ao mesmo tempo com os pés como de urso e a boca como de leão. E por que eu falo isso? Porque ela tem características de 3 monstros e 3 bestas que são vistos lá no livro de Daniel, né? Então, ela tem um pouco de cada um. Ela tem características de leopardo, de urso e de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então veja, ela sobe, é descrita, e logo que ela sobe do mar, o dragão já dá poder a ela. Então ele já estava esperando ela ali. Então, obviamente, ele estava ali em pé, junto à areia do mar, esperando a besta aparecer, e aí ele dá a ela o poder, o trono e o grande poderio. Por isso que ele tem características parecidas, né, em alguns aspectos com a besta, né, porque é como se eles tivessem mais ou menos as mesmas características parecidas, mas é importante notar que ele dá a ela o seu poder, trono e grande poderio, grande autoridade, né? E aí nós vamos ver uma coisa. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então veja, o texto ele não dá margem para dizer que ela foi ferida, passa um tempo profético e depois ela é curada. O texto diz, ferida de morte, sua chaga foi curada e toda a terra se maravilhou. Uma das cabeças parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. E veja só, mais uma ideia que reforça que ela não foi ferida e passou um tempo para depois ela ser curada, um longo tempo profético, é que eles falam: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então aqui nós temos o verbal aliado ao visual. Antes era só visto, as blasfêmias eram só vistas, e agora ela pode falar blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do nome de Deus, do tabernáculo de Deus e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu poder sobre toda a língua, tribo e nação, toda a tribo, língua e nação, e adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui existe uma outra opção de tradução, né? Todos que vivem na terra adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, a qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Então, uma outra opção de tradução aqui. Mas, veja, quando que ela é curada? Aqui no verso 3. Depois que ela é curada, aí é dado a ela poder para agir por 42 meses, aí ela profere blasfêmias, faz guerra aos santos, vence, né? E aí ela é adorada por aqueles que não estão entre os salvos. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vi subir outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal for curada. Então veja, o que eu acredito que tenha trazido a primeira, além de outros motivos que eu não vou explicar aqui, mas assim que são extra-bíblicos para essa interpretação de que ela é ferida, aí ela prevalece por 42 meses, depois ela é curada. Mas um dos motivos seria essa questão aqui, adore a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Só que ela não é curada nesse momento aqui, em que a segunda besta exerce o poder e faz com que a terra adore a primeira besta. Não. Ela foi curada lá para cima, antes dos 42 meses. E aí ele só está
reforçando a ideia de que essa besta que está sendo adorada é aquela besta lá de cima que levantou, recebeu o poder do dragão e foi ferido e teve a chaga mortal curada. Ele não está falando que a chaga está sendo curada nesse momento, pelo menos da forma que o texto está escrito, não permite essa interpretação. E se nós pegarmos aqui o verso 12, né? Olha aqui, usava toda a autoridade do primeiro monstro, aqui é a nova tradução na linguagem de hoje, forçava a terra e todos que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Não foi curada nesse momento, foi curada antes. Então veja, ela é curada, ela é ferida, é curada. Por causa dessa cura, toda a terra se maravilha perante ela, adoram o dragão, adoram essa besta. Surge uma segunda besta que tem basicamente a função de impor a adoração à primeira besta. Então ela, apesar de todo o poderio que ela tem, ela é uma espécie de coadjuvante, de auxiliar ali, e a função dela é ajudar para que a primeira besta seja adorada. Essa é a função da segunda besta, basicamente, né? Mas veja, ela não recebe, ela não vai atuar por 42 meses para depois ter a ferida curada. Ela é ferida, a ferida é curada, depois ela age por 42 meses. Obviamente, se fala que ela age por 42 meses, depois de 42 meses, ela vai ter uma interrupção nisso aqui, né? Mas veja, então é um poder, né? É um monstro, é uma besta que se levanta, 7 cabeças, 10 chifres, nomes de blasfêmia, e ela tem características de leopardo, urso e leão. E o dragão dá poder para ela. Então, vamos dar continuidade aqui e vamos ver quem a Bíblia identifica como esse dragão. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, aqui o texto ele nos indica que essa é uma condição simbólica. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, é uma visão simbólica, né? Ela está representando alguma outra coisa. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá para a besta. 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres, a mesma coisa. Aqui a besta tem 10 diademas. Aqui está falando que sobre as cabeças 7 diademas, né? 7 diademas. E aqui, com 7 cabeças e 10 chifres e com uma coroa em cada cabeça. Ou seja, lá fala de 10 diademas, aqui fala de 7 diademas, né? 7 coroas. Lá 10 coroas, aqui 7 coroas. Então, o dragão, ele também é um poder atuante aqui, né? A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então ele fala aqui, então essas estrelas, né? Essas estrelas também são simbólicas, elas representam alguma coisa. E está dizendo que esse dragão conseguiu levar a terça parte das estrelas do céu, que simbolizam alguma coisa, lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Nós vamos falar de forma mais genérica nesse vídeo. Posteriormente nós vamos, aos pouquinhos, tentando buscar aspectos mais específicos, né? Para que, dando à luz, tragasse o filho. E deu à luz um filho, um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então veja, o filho que foi arrebatado para Deus e para o trono, aqui tudo indica que, para nós, que é o quê? Está se referindo a Jesus. Então essa mulher seria o povo de Deus, né? Jesus estava para nascer, o dragão
ele queria destruir o filho da mulher. Então veja que a intenção dele primeiramente é destruir o filho. Aí fala que a mulher fugiu e o filho, então veja, e deu à luz o filho homem, e o seu filho foi arrebatado para Deus. Então, depois que o filho foi arrebatado, então considerando aqui como Jesus, depois que o filho ressuscitou e foi para o céu, a mulher foge para o deserto, onde Deus já tinha preparado um lugar, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Então, se nós pegarmos 42 meses, 1260 dias, eles são termos idênticos ou muito parecidos, se nós pegarmos a quantidade de dias, né? E aí fala que houve uma batalha no céu. Então veja, houve um sinal, foi visto um sinal no céu, né? Viu um sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Mas se ela é igreja, ela não está no céu. Então, é visto um grande sinal no céu, mas que representa a igreja na terra, por exemplo, né? E aí, o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E aqui fala, houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Então aqui ele viu um sinal no céu, que poderia não se referir a algo que estava acontecendo no céu. Mas aqui ele fala, houve batalha no céu, né? Houve batalha no céu. Então assim, dá a entender que ele não só viu a batalha no céu, mas que a batalha teria efetivamente ocorrido lá, por exemplo. Seria uma opção, né? Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Então, quando a gente pensa aqui que a cauda dele levou a terça parte das estrelas, e fala que ele tinha um grupo de anjos batalhando com ele, então nos dá a entender aqui o quê? Que essas estrelas poderiam ser muito bem esses anjos que estavam aqui batalhando com ele. Então, Miguel tem os anjos que estão batalhando juntamente com ele contra o dragão, e o dragão tem um grupo de anjos que está batalhando com o dragão contra Miguel e os anjos. Então, anjos bons e anjos maus, né? Mas não prevaleceram. Quem não prevaleceu? Vamos ver. Nem mais se achou o lugar deles nos céus, e foi precipitado o grande dragão. Então, quer dizer, quem não prevaleceu? Quando nós olhamos o conjunto aqui, dragão e seus anjos, eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, aparentemente, até ali eles tinham acesso, e depois eles passaram a não ter mais o acesso, pelo menos não da forma que tinham antes, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Então, quem é o dragão? É o próprio inimigo com seus anjos, né? Ele foi precipitado na terra. Então, veja, aqui já dá uma distinção entre céu e terra. Então, ele não apenas vê uma batalha no céu, mas ele está falando de uma batalha que efetivamente ocorre no céu, e Satanás é jogado do céu para a terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Os anjos foram lançados com ele, foram lançados do céu para a terra. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Que irmãos? Que irmãos ele está falando aqui? A Bíblia fala, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então essa não foi a primeira batalha no céu. Ele não está falando da primeira batalha aqui no céu. Ele não está falando da primeira rebelião de Satanás do céu. Porque veja, no momento em que ele é precipitado, no momento que ele é lançado, ele é derrubado, ele fala o quê? Olha, é chegada a salvação para vocês, porque o acusador dos irmãos é derrubado, o qual acusava dia e noite. Ele já acusava os irmãos que estavam aqui na terra, os irmãos que o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as vidas até a morte. Ou seja, essa não é a primeira batalha de Satanás no céu. Não essa batalha de Apocalipse 12. Ela pode até ser usada como um paralelo para dizer assim, se houve essa batalha no céu e Satanás tinha os seus anjos maus, então possivelmente houve outras. Possivelmente essa não foi a primeira batalha, essa não foi a primeira vez que ele batalhou. Porque se ele já tem os anjos e não há nenhum indicativo de que eles foram criados maus, então essa não foi a primeira rebelião.
houve outra, nós podemos concluir isso, fazer esse desdobramento. Mas fica evidente aqui pelo texto, pelo menos a princípio, que essa não foi a primeira batalha no céu. Essa foi, possivelmente, pode ter sido a última batalha em que ele teve esse tipo de acesso ao céu. E depois fala que não se achou mais lugar para ele, ou seja, que depois dessa batalha houve uma mudança e aí as coisas já começaram a se modificar ainda mais em relação, ele ficou ainda mais limitado em relação a alguns acessos. Mas aqui fica claro que o verso 10, né, o contexto aqui, né, está mostrando ele batalhando. Depois, alguns interpretam que nesse ponto, assim como em outros pontos, o Apocalipse vai e volta nas histórias, e isso pode acontecer, mas não é o que acontece nesse texto aqui. O texto não está falando de uma perseguição à mulher e depois indo lá para o começo do mundo, antes que houvesse o pecado do homem, não é isso que o texto está fazendo, né? O que o texto está dizendo é que houve uma batalha sim, e que quando Satanás é lançado, é derrubado para cá, é dito que a salvação chegou até as pessoas, inclusive até aqueles que que morreram por Deus, pelo Cordeiro, por Cristo, né? Venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra, e não amaram as vidas até a morte. Ou seja, que beneficiou até, ele está falando até de pessoas que já morreram. Então, evidentemente, essa precipitação aqui, Satanás ser precipitado, isso não está se referindo à primeira batalha no céu, está se referindo em algum momento na história do mundo, depois do pecado, em que Satanás é expulso do céu. E aí fala: alegrai-vos aos céus e vós que nele habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar. Ai dos que habitam na terra e no mar. Então, quando ele desce, ele já está dizendo: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Olha, quando ele viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então ela já tinha dado à luz o filho homem, que foi arrebatado quando ele foi lançado na terra. Então, definitivamente, essa não foi a primeira batalha no céu. Então, é uma batalha que acontece aqui num contexto em que ele tenta destruir o filho, não consegue. Aí Deus protege a mulher. Enquanto Deus está protegendo a mulher, ele tenta lutar contra o próprio Deus, é derrotado, vem para cá, né? E aí a mulher é protegida durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que seria esses 1260 dias, a princípio, fora da vista da serpente. Veja, aqui nós podemos falar que o texto lá ele faz um paralelo, não é? Mas ele faz um paralelo quando? A partir do momento em que a mulher já deu à luz o filho, né? Então, ele já coloca nesse ponto, ou até depois disso. Mas uma coisa é certa, todo o contexto aqui, veja, principalmente esse verso: viu que fora lançado, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Ele já persegue a mulher já existia, né? E fala que no momento que ele vai perseguir a mulher, ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Isso obviamente ocorre muito depois da queda, muito depois do pecado, ou seja, não existe elemento algum no capítulo 12 que sugira que essa tenha sido a primeira batalha de Satanás contra Deus. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, e a terra ajudou a mulher, né? E tragou o rio. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então veja, tudo aqui indica que essa guerra foi uma guerra já no decorrer do plano da redenção, já no decorrer depois do pecado, inclusive no contexto até posterior ao nascimento, morte e ressurreição de Cristo, né? E aí esse dragão, depois de acontecer tudo isso, ele vai perseguir a igreja de Deus, que é o remanescente, e nesse momento que ele vai perseguir a igreja de Deus, que é o povo remanescente, aí ele ganha dois aliados, que é a primeira besta que surge do mar, e depois a segunda besta que vai
ajudar a primeira besta. Tudo que ela vai fazer, todo o poder que ela tem é no sentido de forçar as pessoas a adorarem a primeira besta. E aí nós temos dragão, a primeira e a segunda besta. 3 entidades na luta contra o povo de Deus aqui na Terra. Aí, nós temos uma das visões de Daniel aqui, capítulo 7, que fala o seguinte: numa visão, 4 ventos do céu agitavam um mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então veja, a besta surge do mar. E aqui nós não temos apenas uma besta, nós temos mais de uma besta. Nós temos 4 animais grandes que surgem do mar. O primeiro era como leão. Primeiro como leão. E lá fala que uma das características da besta que surge do mar, uma besta só, era como leão. Então aqui é um poder só, que tinha a característica de leão. O segundo, semelhante a um urso. E o terceiro, semelhante a leopardo. Então veja, uma besta só, um animal só, que tinha a característica de três reinos que já existiram no mundo. Então, um animal só, uma besta só, que tinha a característica, a besta do capítulo 13, ela é um ser só, é uma besta só que surge do mar, e ela tem característica dos 3 reinos que já existiram. O que tem característica de leão, que tem característica de urso, e o que tem característica de leopardo. E aí ele fala de um quarto animal terrível, espantoso, muito forte, dentes grandes de ferro, devorava, fazia em pedaços. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. 10 chifres. Vamos lá para a besta, ver a característica da besta, como é que ela é. A besta que surge do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Era diferente de todos os outros? Era diferente. Por quê? Porque ela não era nem um leopardo, nem um urso, nem um leão, nesse caso aqui. Ela é uma mistura dos 3. Então ela é diferente de todos. Satisfaz a condição. Ela tem 10 chifres, assim como esse. É espantoso. Veja que essa besta ela tem muito poder. Ela tem blasfêmias. O próprio dragão dá mais poder a ela ainda, grande poderio. Ela tem uma das cabeças ferida e a chaga é curada. E aqui nós temos o quê? Era diferente de todos os animais, né? Pisava os pés, sobejava, fazia em pedaços, era muito poderoso. Assim, para ele caracterizar isso, assim, é um poder muito mais assim, imponente do que os outros que surgiram antes, né? E aí fala, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. Nesse chifre havia olhos como os de homem, né? Aqui fala de o primeiro reino que surge, né? Ele é posto em pé como um homem, e depois aqui fala do outro reino, que tem o chifre que havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Uma boca que falava grandes coisas. E veja, lá está falando que o dragão dá poder à besta para que ela fale blasfêmias. Aqui fala que recebe uma boca que fala grandes coisas. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, né? É um rio de fogo, e estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então, o que dá a entender que esses reinos fica um vestígio deles, dos 3 primeiros reinos, mas o que prevalece é o quarto reino, até que ele vai começar a ser destruído, né? Fala que vem com as nuvens com o filho do homem, se dirige ao ancião de dias, aí é dado domínio, honra para ele, e o seu domínio é um domínio eterno, né? E o seu reino que não será destruído. Aí ele vai começar a explicar. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Aqui é importante notar que existem em Daniel a palavra reis e reinos, ela é usada como sinônimo muitas vezes, né? Daniel, quando ele vai falar de Babilônia, ele fala assim: tu és
para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Mas quando ele fala para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, aí ele fala assim, depois de ti se levantará outro reino. Então ele está falando assim, ele está falando, tu és a cabeça, está dizendo assim, Babilônia é a cabeça de ouro. Então o termo rei e reino, muitas vezes é usado como sinônimo. Depois não veio só Nabucodonosor, né? Aí depois vieram outros no reino de Babilônia, e depois Babilônia foi substituída por outro reino. Então ele faz essa associação como sinônimos, rei e reino. São 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. E nós sabemos que, evidentemente, até que os santos do Altíssimo recebam o reino para a eternidade, não existiram só 4 reis. Então ele está falando aqui sobre reinos que surgirão na terra. Tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Ele ficou espantado com o 4º animal, né? Unhas de bronze, devorava. E a respeito dos 10 chifres, e do chifre que surgiu, e que uma boca que falava grandes coisas, então que dá a entender que essas grandes coisas eram coisas obviamente contra Deus, né? Esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Fez guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Lá em Apocalipse nós vemos o quê? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E com relação a esse animal aqui, a esse reino, está falando que ele também teria essa característica, né? Veja que aqui ele fala que foi prolongada a vida por um certo espaço de tempo para os outros animais, inclusive. É um ponto que a gente precisa refletir, né? O que será que significa isso, né? Eu falei aqui que ficou um vestígio, mas assim, como entender isso, né? Que eles têm a vida prolongada, mas assim, tudo indica que eles não estão reinando juntos, né? Eles estão vindo de uma sequência, assim como a estátua, esses reinos que são citados aqui, eles estão vindo numa sequência. Então viria o primeiro, seria substituído pelo segundo, depois o terceiro e o quarto, e é como se ficasse um vestígio deles por um certo espaço de tempo. E aí ele fala assim, o 4º animal será o 4º reino da terra, né? Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, veja, ele não falou lá no começo, os 4 animais são 4 reis, e aqui ele fala assim, o 4º animal será o 4º reino. Veja como eles são usados aqui, né? Veja só aqui. Aqui. Esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Aqui está usando o termo reis. Lá para baixo ele fala o quê? O 4º animal será o 4º reino. Então eles usam como sinônimos. Então é um reino muito forte, né? Os 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Então ele vai meio que se subdividir. Depois dele se levantará outro, que abaterá 3 reis, ou seja, depois que houver essa divisão, vai haver uma certa hegemonia, uma grande até, né, desse rei que vai surgir, e esse chifre vai proferir palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, mudará tempos e lei, e eles serão entregues na salmo por um tempo, tempos e metade de um tempo. Se você pensar um tempo, tempos e metade de um tempo, e pensar nisso, por exemplo, como anos, são 3 anos e meio, 42 meses, igual lá de Apocalipse, né? Então existe uma semelhança grande entre esse 4º animal e a besta de Apocalipse 13, né? O tempo que eles ficam, a quantidade de chifres, 10 chifres, né? As características dele, esse ser que Daniel fala como espantoso, diferente de todos, e o Apocalipse coloca como sendo uma espécie de reunião dos 3 outros impérios, dos 3 outros reinos, e Daniel fala que eles teriam a vida prolongada por um tempo. Então, quando ele fala que eles teriam a vida prolongada por um tempo, e nós vemos lá essa mescla, como se fosse uma mescla de reinos, então tudo leva a crer
que aquela besta, que é uma mescla dos 3 reinos anteriores, formando um 4º reino, é como se essa besta fosse esse reino aqui mesclado. Fosse esse período de tempo aqui que é dado para eles, né? Para eles viverem, e assim, um pouco de cada reino ali está vivo, e como se um pouco de cada reino estivesse vivo naquela besta, naquele reino que é espantoso, e essa sobrevida que fala lá, que depois que eles vão ser destruídos, etc., essa sobrevida é como se tivesse acontecido isso, né? Nesse verso aqui, não é? Que fala aqui, o animal é morto, esse 4º animal é morto, seu corpo desfeito, entregue para ser queimado, e quanto aos outros, foi tirado o domínio, todavia foi prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então é como se aquela besta fosse a continuação, porque veja, se esse animal aqui foi morto, quem está reinando? Então, se esses animais aqui foi tirado o domínio, mas é dada uma prolongação de vida até espaço de tempo. Então, e veja bem, e aí quando nós vemos aquela besta é uma mescla desses animais a quem foi tirado o domínio e foi prolongada a vida. Então é como se eles perdessem o domínio e aí eles se unissem para formar um domínio só. É como se eles tivessem uma relação com esse chifre pequeno que surge e abate 3 reis, né? E aí ele se torna um reino, e aí Satanás dá mais poder a eles, e eles recebem novamente um domínio. Então eles perdem o domínio e vêm com características dele durante o tempo, e aí depois eles se unem, recebem um pouco de cada um. Esse reino tem característica um pouco de cada reino no passado, e aí ele tem a característica desses 3 reinos anteriores que existiram, e aí ele recebe mais poder de Satanás, e aí ele volta a ter um domínio, né, ainda maior, além do que ele já tinha, né? Então existe uma relação muito grande entre Daniel e esse reino. Então esse reino ele vem depois do quê? Ele vem depois vem Babilônia, Medo-Pérsia, Império Greco-Macedônico, aí vem Roma, e nesse desdobramento de Roma, cai Roma, volta a Roma, nesse desdobramento vem esse reino, que tem a ver com Roma, provavelmente, porque ele vem nesse contexto. A partir daí nós vemos uma hegemonia de Roma e etc. E aí a partir de Roma vem uma divisão de reinos, depois vem uma nova hegemonia. Então ele vem nesse contexto aí. Esse contexto, essa besta está num contexto a partir de Roma. A partir de Roma até o fim dos tempos, né? E aí nós temos aqui um outro sonho que Daniel interpreta, né, que é aqui em Daniel 2, que é o sonho de Nabucodonosor, que ele fala: tu, ó rei, né, estava vendo uma estátua, e ele fala das características da estátua. Inclusive ele fala que a estátua tem ferro, que são as pernas de ferro, e depois os pés, ferro misturado com barro. E o 4º animal, ele tem características de ferro, né? A gente viu lá que o 4º animal ele tem características de ferro. Então tudo dá a entender que seria uma complementação do que foi visto na estátua. Então está entre os últimos reinos. O 4º animal está entre os últimos reinos, e a besta do Apocalipse, provavelmente, como ela tem característica dos 3 reinos anteriores, e Daniel fala que eles perderiam o domínio, mas eles teriam uma vida prolongada por um curto período de tempo. E não pode ser coincidência que Daniel fala que eles perderiam o domínio, mas eles teriam um pouquinho eles teriam uma sobrevida, e logo depois João vê uma besta que é uma mescla desses 3 que perderam o domínio. Ou seja, esse reino tem característica de 3 domínios, de 3 reinos anteriores. E aqui fala as pernas de ferro, lá fala de um reino que tem características de ferro. Então, ou seja, esse é um reino, Apocalipse 13 é uma besta que está surgindo lá para o caminho depois do Império Romano, não é? Que essa besta vem surgir, né? E aí ele fala: tu é rei dos reis, tu é cabeça de ouro, depois de ti se levantará outro reino. Então veja aqui o sinônimo entre rei e reino. Depois no 3º reino de bronze, e o 4º forte como ferro, esmiuça, quebra tudo, quebra todas as coisas.
É a mesma característica do quarto animal lá. E quanto ao que viste dos pés e dedos, né, é um reino dividido. Então veja, aqui fala de um reino dividido, lá fala de uma besta com característica de vários reinos. Então é como se estivesse falando de um reino dividido que está aqui buscando uma hegemonia e que Satanás dá essa hegemonia para esse reino, né? E no dia desses reis, né, no dia desse reino dividido aqui, que tem uma certa hegemonia, segundo Apocalipse, no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E aí ele fala dessa questão do reino, né? Aqui Daniel 8, ele nos dá algumas informações, né? Que ele fala dos reinos que viriam, né? Ele fala, nós não vamos dar continuidade aqui. Aqui tem a questão das 2.300 tardes e manhãs. Fala de um reino que é o chifre muito pequeno, o qual cresceu, né? Foi até a terra formosa, se engrandeceu contra o exército, lançou por terra e pisou o exército do céu, né? E fala lá que ele prevalece contra o povo de Deus. Aqui fala que ele se engrandece até o exército do céu. Lá acima também fala dele vencer, né? E nesse quesito, se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O exército foi dado contra o sacrifício, contra o contínuo, no caso, por causa da transgressão. E aí ele pergunta: até quando vai acontecer tudo isso? E aí ele fala: até 2.300 de manhã o santuário será purificado. Então a ideia do santuário, da purificação do santuário, tem a ver também com esse reinado aí que está acontecendo. Então veja, tudo isso vai ocorrer, ou seja, essas 2.300 tardes e manhãs, ela perdura nesse contexto aqui desse exército que está dominando, né? Um exército forte que perdura. Então, ou seja, as 2.300 tardes e manhãs, ela tem a ver com um período que se alonga e está perto ali, em algum momento perto, talvez ali, do tempo do fim, né? Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Então veja, quando ele fala no contexto aqui de entender a visão com relação às 2.300 tardes de manhã, ele fala que está relacionado ao tempo do fim. E aí ele fala: reinado da Média Pérsia, depois Grécia, depois outros reinos que vêm da Grécia, e depois se levanta um outro rei, ou reino no caso, né, de feroz semblante, se fortalecerá com poder, destruirá, prosperará, destruirá os poderosos e o povo santo, pelo seu entendimento prosperará o engano, sem mão será quebrado. E aí depois ele fala: a visão da tarde e da manhã se refere a dias muito distantes. Então ele fala o seguinte, que quando esse rei, as 2.300 tardes e manhãs, ela está se referindo a quem? Se você olhar aqui Daniel 8, 13 e 14, o contínuo, a transgressão assoladora, ela está relacionada a esse reinado que ele falou aqui. Então ele fala que as 2.300 tardes e manhãs, elas terminam, pelo menos terminam no caso, quando? Depois que vier esse reino aqui, que começa a destruir um monte de coisa, que começa a ter um predomínio maior que os outros reinos. Então não pode ser Antíoco Epifânio, que ele não satisfaz nenhuma dessas condições. Ele não é um reino muito maior que os outros reinos anteriores. O que ele fez não faria Daniel se assustar da forma como ele se assustou em relação ao poderio dele, né? Então ele não fez nada diferente do que os outros fizeram, né? Diferente do Império Romano, dos reinados que vieram depois, que foram assim muito fortes, prevaleceram durante muito mais tempo do que todos os outros reinos. Aí sim faz sentido as características que Daniel viu e o poderio do Império Romano. Então veja, esse contexto aqui, tudo indica que, combinando lá com o Apocalipse, que ele é posterior à primeira vinda de Jesus, ele é posterior à perseguição da igreja, que acontece depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus vai para o céu, a igreja é perseguida. Aí essa besta surge nesse contexto, depois vem uma outra besta. E para finalizarmos aqui, né, eu sei que é uma visão bastante genérica, né, mas assim, isso vai nos apontando alguns pontos. Veja o seguinte: vem mostrar-te, Apocalipse 17, o anjo fala para João:
Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que é assentada sobre muitas águas. Ela está em cima de uma besta, e esta besta está cheia de nomes de blasfêmia. 7 cabeças e 10 chifres. Que besta que estava cheia de nome de blasfêmia, tinha 7 cabeças, 10 chifres, e a quem foi dado grande poder pelo dragão é a primeira besta. Então não é o dragão aqui, é óbvio que não é o dragão, porque o dragão dá poder à besta para que ela haja. Então essa besta a besta lá do Apocalipse 13, ela permanece até aqui em Apocalipse 17. Ela surge lá naquele contexto do dragão perseguindo a mulher, depois da ressurreição de Jesus, né? Jesus vai para o céu, a igreja é perseguida, já passou todo esse período, passam 42 meses, o que tudo leva a entender que seria um período profético, porque ela começa lá em Apocalipse 13, ela vem até aqui Apocalipse 17, né? E depois ela vai destruir a mulher, ela vai se unir com os reis aqui que fala em Apocalipse 17, 9 e 10, né? A besta que era e já não é também o 8º rei, né? E é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por um momento, por uma hora, juntamente com a besta. E tem o mesmo intento, entregar o seu poder e autoridade à besta. Ou seja, esses reis eles têm o intento de auxiliar a besta, assim como a segunda besta deu poder, usou o seu poder para dar mais autoridade para a primeira besta. Esses reis vão dar mais autoridade e poder para essa primeira besta também. Esses combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Então ele fala que eles vão lutar contra o cordeiro, vão vencer, mas primeiro eles vão destruir a prostituta. E aí, em Apocalipse 18, fala que eles chorando por Babilônia, que foi destruída, né? O que dá a entender que a grande prostituta seria a Babilônia, por exemplo, né? A grande cidade, etc, né? E aí veja bem, Apocalipse 19, e aqui a gente encerra, né? Aqui. E vi a besta, e aqui uma prova de que, veja só, quem é a besta do Apocalipse 17? É a besta do Apocalipse 13, as mesmas características, tem nome de blasfêmia. O dragão deu poder à besta, então não é o dragão, né? Ele dá o poder à besta e ele é adorado em função da besta, então não é ele que está se levantando nesse momento. Ele se levantou contra a igreja lá em Apocalipse 12, depois ele dá o poder para a besta, ele passa a agir por meio da besta. E aí fala que a besta, os reis da terra e os seus exércitos se reuniram para fazer guerra contra Deus, e a besta foi presa e o falso profeta também. E esses dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Então veja, nesse momento a besta de Apocalipse 17, ela é presa e ela é lançada no lago. Ela foi lançada no lago. E aí em Apocalipse 20 fala: vi descer do céu, que tinha uma grande cadeia na mão, que prendeu o dragão por 1000 anos. E depois desses 1000 anos, quando o dragão vai guerrear, aí é que ele vai aqui. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, onde já estava a besta e o falso profeta. Então a besta do Apocalipse 17 foi lançada no lago de fogo e enxofre. Então ela não é o dragão, não é uma representação do dragão. Então ela só pode ser quem? A primeira besta, que é a besta do Apocalipse 13. Então a besta do Apocalipse 13, ela vai ter força até a volta de Jesus, basicamente, né? Assim, pelo que nós podemos deduzir, ela tem basicamente força até a volta de Jesus, quando ela vai lutar contra Deus, vai perder, e o dragão vai ser aprisionado, e depois ele vai ser lançado lá onde já está a besta. Então ele não é a besta de Apocalipse 17. Então a besta de Apocalipse 13, então Apocalipse 12, o próprio dragão, de alguma forma, por meio de algum poder, perseguindo
a mulher e depois persegue o remanescente dessa mulher, quer dizer, a continuação da igreja. Ou seja, é a perseguição da igreja no decorrer da história. Aí se levanta uma besta, ela tem características de reinos anteriores. Então tudo leva a crer que esse contexto é o contexto que está caminhando para o tempo do fim. Por quê? Porque ela tem característica de 3 reinos anteriores, que seriam o leão, leopardo, urso, que seria Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Ela tem características desses 3 reinos anteriores, e Daniel fala que eles teriam uma sobrevida. Ela tem uma boca para proferir grandes coisas, que seriam blasfêmia, que Apocalipse chama de blasfêmia, que são características parecidas com o quarto animal, com o chifre pequeno que surge. Então é como se ela fosse uma mescla ali, ela fosse um conjunto, e a Bíblia fala que os reinos, depois de um certo tempo, eles vão ter força de um lado, mas fraqueza do outro. Força do ferro, fraqueza do barro. Então o que dá a entender ali é que são reinos unidos, formando um poder, né? Um poder regendo ali vários reinos, um poder encabeçando vários reinos, vários pequenos reinos ali, ou vários grandes reinos, mas assim, não existe uma hegemonia necessariamente de um reino só, ela tem característica de vários outros, né? Tá ali caminhando talvez para o tempo do fim, e ela vai seguir até que que ela tente destruir o próprio Deus, ou seja, o que dá a entender ali é que ela vai querer guerrear contra o povo de Deus. E quando que ocorre uma destruição final, segundo o Apocalipse? Que começa a se construir uma destruição final da besta, falso profeta, por ocasião da volta de Jesus. Então dá a entender que esse poder, ele vem ali a partir, depois do Império Romano, ele vai ter uma prevalência até o tempo do fim, e possivelmente é destruído no momento da volta de Jesus. Então, aparentemente um poder que tem essa capacidade espiritual de fazer com que as pessoas adorem, que tenha poderes, que tenha outros reinos, que possam ser caracterizados como uma besta que surge da terra e que force a adoração a essa besta, que tem a característica de querer se colocar como Deus, querendo parecer Deus, que aparentemente tem a característica ali de Tessalonicenses, que Paulo fala do filho da perdição, de um reino de um poder que já existia na época dele, que prevaleceria, né, que seria destruído por ocasião da volta de Jesus. Ou seja, esse poder, tudo leva a crer, aparentemente, que esse é um poder que surge ali na época do Império Romano, tem uma certa hegemonia e que será destruído por ocasião da volta de Jesus. Esse poder tem a capacidade de fazer com que pessoas o adorem, prevalece contra os santos. Então, ou seja, aí ele se une a uma mulher, inclusive, que embebeda os povos, etc. Então, tudo dá a entender que esse poder, ele possivelmente, inclusive quando fala da segunda besta, que tem chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, tudo dá a entender que esses poderes aliados, eles, por um lado, eles têm uma relação com o cristianismo deturpado, e, por outro lado, eles não se importam em se unir a outros poderes, mesmo que esses poderes falem abertamente contra Deus, contanto que eles mantenham a sua hegemonia. Então, aparentemente, é isso que dá a entender. Falando de forma genérica, é um poder que surge a partir do Império Romano ali, que já existia na época de Paulo, de alguma forma, mas que estava ali sendo refreado. Depois, esse refreamento acaba, né? Existe uma oposição, existe uma tentativa de destruição, mas logo a cabeça é curada. Essa cura, ela não acontece depois dos 42 meses, não. Primeiro ocorre a cura, depois, essa besta já curada, ela recebe ainda mais adoração e etc. E aí ela persegue o povo de Deus por 42 meses, o que dá a entender que depois dos 42 meses existe uma interrupção.
mas depois dessa interrupção não necessariamente acaba o poder dela. Ela vai tentar de alguma forma manter o seu poder, vai fazer uniões, né, com a mulher ali, que é retratado como uma mulher, mas é um poder também. Mas depois ela vai ali só por um tempo, mas depois vai destruir esse poder também, junto com outros reis. Então, ou seja, o que dá a entender, não existe um poder único nesse momento que consiga dominar tudo. Existe, assim como Daniel falou, que depois disso não haveria uma hegemonia por completa, pura, ou seja, o que existe aqui é um ou dois poderes que estão ali, que têm mais poder, mas eles não são donos por completo. Eles precisam da ajuda de outros, né? E aparentemente o que dá a entender ali Apocalipse 17 é que a besta, ela se alia com aquela chamada de meretriz, meio assim, não quer se aliar necessariamente, mas se alia por algum interesse, mas depois passa a ser interessante destruir essa meretriz, que é chamada ali, de certa forma, de Babilônia, e depois ela vai guerrear contra o povo de Deus e vai ser destruída. Então, ou seja, esse poder, ele surge em algum momento em que o dragão está perseguindo a igreja de Deus, ele se levanta, depois se levanta um outro com ele, mas para ajudá-lo, esse outro poder. Então, ou seja, não existe mais uma hegemonia pura. Para que tenha essa hegemonia é preciso que outros reinos, porque um reino é um grupo que ali eles tentam se unir para ser uma coisa só, mas não conseguem, segundo o livro de Daniel. E então ali eles vão tentando fazer conchaves para manter uma hegemonia. De uma certa forma eles conseguem, mas sempre uma hegemonia dividida. Tem que ser uma hegemonia à base de divisão de poder, né? E aí isso ocorre a partir do Império Romano e prevalece até a volta de Jesus, né, esse poder. Ou seja, tudo dá a entender ali que esses 42 meses, eles não são literais, eles são simbólicos, eles representariam ali aqueles 1260 dias que nós entendemos que poderia ser 1260 anos. É claro que, como eu disse, o Apocalipse é um livro muito difícil de ser interpretado, então pode ter outras opções, mas tudo dá a entender, tudo leva a crer que, dadas as semelhanças com o livro de Daniel, dado o período de tempo em que esses reinos prevaleceram, dado o fato de que isso é colocado para o povo de Deus ser perseguido por Babilônia, teve que suportar os Medo-Persas, teve que suportar o Império Greco-Macedônico, teve perseguições, sofreu muito. No entanto, a partir desse quarto poder é que existe um espanto, não só com a forma, mas com o que ele faz, e depois o chifre pequeno que surge. Então tudo leva a crer que a partir do quarto reino, o chifre pequeno é um poder que é muito superior aos outros que existiram antes dele em muitos aspectos, inclusive ao tempo que ele predomina. Então tudo leva a crer que esses 42 meses de Daniel, repetidos na Apocalipse, esses 1260 dias, eles são simbólicos, eles representam anos, nesse caso milênios, e nós temos um poder aí que atravessou milênios, com vários aspectos distintos, mas que atravessou mais de um milênio, né, vamos dizer assim, e que aparentemente tudo leva a crer que ele vai se manter até a volta de Jesus. Então tudo dá a entender que esse poder, ele tem característica religiosa, ele tem característica de poder militar, ele tem a ajuda de outros poderes, de outros países, né, para se manter. Ele não consegue se manter sozinho, porque uma das características é que não haveria fraqueza, esse poder teria que suportar fraquezas até a volta de Jesus para se manter, né? Porque não haveria um poder uno, haveria uma força e uma fraqueza ao mesmo tempo ali. Então teria que conviver com fraquezas e se utilizar dessas fraquezas para manter alguma hegemonia, e ele prevalece até a volta de Jesus. Então, é basicamente isso, né? É um reino que tem a ver com Roma, com o Império Romano, tem a ver com Roma de alguma forma, tem a ver com um império que aparentemente chega a tão ou mais forte e assustador quanto o próprio Império Romano, que se alia a outros poderes para manter uma certa hegemonia, e que prevalece até a volta de Jesus, quando vai ser destruído. E tudo isso ali com o inimigo, o próprio dragão e seus anjos, dando força. Então, não resta muita
não restam muitas opções para identificar, né? Não tem necessidade de falar, é tal igreja, não. É um poder que a gente vê atuando. É um poder que atua no cristianismo, é um poder que atua fora do cristianismo, é um poder que busca auxílio de outros poderes. Então nós vemos aí que, independente de falar de uma forma genérica, ele não pode ser uma pessoa só, é um poder, que em algum momento pode se manifestar na figura de uma pessoa, do filho da perdição dos últimos dias, etc., mas que ele, via de regra, se apresenta como um reino com características de reino, com poderes de reino, com riquezas, com poderio militar, com capacidade de convencimento, etc. Espero que tenha auxiliado, que Deus abençoe. Passamos de uma hora aí, vamos orar para finalizarmos. Senhor Deus, esteja conosco, nos auxiliando, livre de todos os males. Agradecemos por tudo que nos deste, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.